Segundo Samuel é o segundo de 2 livros de Samuel, um dos livros históricos do Antigo Testamento da Bíblia, sendo apresentado depois de 1 Samuel e antes de 1 Reis. O livro de 2 Samuel narra a unção e o governo de Davi como rei de Israel. Davi é lembrado como o maior rei da história graças à fidelidade de Davi. O Senhor o abençoou e honrou. Contudo, 2 Samuel ilustra que até os mais justos podem cair se não forem diligentes em cumprir os mandamentos. O livro 1 Samuel narra o ministério do profeta Samuel. Depois que os israelitas esqueceram do Senhor e adoraram outros ídolos em muitas ocasiões ao longo do reinado dos juízes. Acredita-se que este livro formava originalmente uma só obra com Samuel 1 e 2 Reis, conhecida como o livro do reino. A primeira parte teria sido escrita por Samuel, mas o restante por Natã e Gad. Foi Samuel que ungiu o rei Saul e depois Davi. Além disso, incentivou outros jovens que desejavam seguir o chamado da parte do Senhor e exortava a todo Israel ao arrependimento. Samuel é um nome com origem do hebraico Shemel, que quer dizer seu nome é Deus, ou Deus ouve. Samuel foi um importante profeta e do reinado do rei Saul até a sua morte. Samuel foi o último dos juízes. Saul foi o primeiro rei de Israel e Davi o segundo. O livro de 1 Samuel conta a história de transição do período dos juízes para o período dos reis. No início, o povo não entendeu bem o que era ter um rei, já que Deus era o verdadeiro rei deles. O Senhor amaldiçoou e puniu a família de Eli e chamou Samuel como sumo sacerdote e juiz. Contam como a arca do convênio caiu nas mãos dos filisteus. Registram a advertência de Samuel com relação a ter falsos deuses e um rei iníquo. Primeiro Reis. O livro de 1 Reis fornece um relato da morte de Davi, do reinado do seu filho Salomão e do declínio e da divisão do reino de Israel depois que Salomão e muitos de seus sucessores se voltaram para a adoração de ídolos. Também relata o ministério do profeta Elias entre as 10 tribos de Israel ao norte. Na Septuaginta, os livros de Samuel e Reis eram parte de um único texto, dividido em 4 livros. Os 2 livros de Samuel eram chamados de 1 Reis e 2 Reis, e os modernos livros dos Reis eram chamados de 3 Reis e 4 Reis. Os reis do livro são Salomão, Jeroboão I, profeta Aias, Roboão, Asa, Acabe e Jezabel, profeta Elias e Josafá. Reis conta a história da nação de Israel do momento em que o último juiz, o profeta Samuel, é usado por Deus para guiar o seu povo até a lamentável queda de Jerusalém causada pelos exércitos da Babilônia. Os livros de Reis e Crônica são parecidos. Pode-se afirmar que ambos os livros de Crônica seriam uma obra paralela a Reis e Samuel, sendo que a Septuaginta e a Vulgata chamam estes livros de paralipômenos, pois relatam coisas que foram deixadas de lado no relato contido em Reis e Samuel, ou seja, são uma espécie de complemento, porém, cabe destacar que foram parecidos. Este livro pode ter espécie de divisão, pois relata a história de 2 reinos, no norte e do sul. O primeiro com a queda de Samaria e o segundo com a conquista de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor. 1 Reis. Segundo Reis possui 25 capítulos, narra a história do profeta Eliseu e dos reis de Israel e Judá, dando prosseguimento aos acontecimentos narrados no livro de 1 Reis. O livro de 2 Reis descreve a história do reino de Israel ao norte e do reino de Judá ao sul, concentrando-se nos sucessos e fracassos espirituais de cada reino. O livro também explica por que Israel e Judá perderam a proteção
proteção do Senhor e foram conquistados. Segundo Reis.